Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Amém? A palavra do Senhor, ela nos diz assim, do versículo 1 ao versículo de número 12. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Repita comigo: atentos ao livro da lei. Atentos ao livro da lei. Você pode fazer melhor. Atentos ao livro da lei. Atentos ao livro da lei. Continuando a leitura. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema e Anaías e Urias e Ilquias e Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael e Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo o respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras,
e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Amém? Tome seu assento. Aleluia. Eu quero falar com você nesta noite sobre o tema princípios fundamentais para um real avivamento. Princípios fundamentais para um real avivamento. Porque avivamento não é só falar em línguas estranhas. Avivamento não é só pular. Avivamento não é só sair rodopiando, fazendo aviãozinho no meio da igreja, como nós estamos acostumados a ouvir e a ver. Avivamento não se resume a pulo, a grito. Avivamento não se resume a isso. Quando nós entendemos o que é avivamento e qual é a sua origem, então nós passamos a entender algumas coisas. Que avivamento, se nós entendermos avivamento como muitos, resumirmos avivamento a essas experiências, a essas manifestações externas, como eu citei, nós vamos reduzir aquilo que Deus fez e que é muito grande. Porque, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Avivamento, irmãos, não é algo dado por Deus para vivermos ou para provarmos em 2 horas de culto apenas, ou nos alegrarmos e manifestarmos essa alegria apenas alguns momentos. Avivamento é estilo de vida. Quando eu entendo que avivamento é estilo de vida, então eu entendo que avivamento não é algo produzido pelo homem. O homem não tem poder para avivar a sua vida. Avivamento não é gerado no ambiente terrestre, no ambiente terreno. Avivamento não é da terra, avivamento é do céu. A primeira pessoa a falar sobre avivamento não foi o homem, a criatura de Deus, mas foi o próprio Deus. Então, quando eu entendo que avivamento é algo que vem da parte de Deus para a minha vida, eu preciso entender, então, o que é isso? Para que eu possa vivê-lo na sua plenitude, para que eu possa vivê-lo de uma forma integral, não apenas experiências pontuais em determinados dias,
em determinados cultos. Não, avivamento é algo que nós vivemos quando nos reunimos para cultuar a Deus, mas também quando nós estamos na nossa casa, quando estamos no trabalho, quando estamos na escola. Avivamento não se resume a 2 horas de culto. Avivamento é muito mais do que isso. Avivamento é muito mais poderoso do que isso. O avivamento de Deus vai muito além do que nos conceder dons espirituais para profetizarmos num culto. Avivamento não muda a nossa vida somente quando estamos no ambiente de culto. Avivamento muda toda a nossa existência na face da terra. E quando eu aprendo à luz da Bíblia o que é avivamento, a minha vida passa a ser outra. E quando eu percebo que eu estou andando em desacordo com aquilo que a Bíblia chama de avivamento, logo eu sou então despertado a buscar um renovo de Deus, a buscar um reavivamento de Deus. O que é avivamento? O que é avivar? Avivar é tornar vivo, é animar, é levantar o nosso ânimo. O que Deus está fazendo aqui, por intermédio de Esdras, o escriba, é justamente isso: trazer à nação de Israel um avivamento. Você sabe a história. O povo havia acabado de voltar do cativeiro. Os muros e as portas haviam sido reconstruídas. O templo havia sido concluído. Agora, o que faltava? Agora faltava restaurar a religião em Israel. Agora faltava restaurar o relacionamento entre Israel e o seu Criador. Agora faltava restaurar. Os muros já haviam sido restaurados, o templo já havia sido restaurado. Agora faltava restaurar a comunhão com Deus, e para isso era necessário avivamento. Então perceba que o povo estava preocupado com a restauração dos muros, com a restauração do templo, mas quando eu leio o versículo 1, eu percebo que o povo também agora estava preocupado com a restauração do culto em Israel, de sua vida espiritual, de sua vida de relacionamento com Deus. E isso mexe conosco nos dias atuais. Por quê? Porque nós estamos preocupados com a restauração de tantas áreas na nossa vida, principalmente visando a área material, mas nós esquecemos que a nossa vida espiritual muitas vezes está precisando de uma restauração. A vida espiritual, ela vai na frente da vida material, e a minha preocupação em restaurá-la revela aonde estão os meus olhos, para onde estão voltados os meus olhos e qual é a prioridade na minha vida. Eu posso ouvir o glória a Deus? Agora perceba uma coisa. O que é avivamento?
avivamento nada mais é do que a intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento de volta à comunhão com Ele. Quando é que eu preciso de um avivamento? Olha para mim. Quando é que eu preciso de um avivamento? Quando a minha vida, ela está um pouco distante da vontade de Deus. Quando a minha vida está um pouco distante da presença de Deus. Então, quando eu entendo que avivamento é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento de retorno à sua presença, um movimento de volta à sua presença, então eu entendo o quê? Que avivamento é muito mais do que me fazer pular, do que me fazer gritar, do que me fazer falar em línguas, do que me fazer sair correndo por aí, trombando em tudo e em todos. Avivamento é me trazer para perto de Deus. Com que propósito? Com o propósito de que a minha vida seja restaurada, a minha comunhão seja restaurada com Deus. Então veja, nós aprendemos alguns princípios aqui, fundamentais quando lemos este texto. Quando nós lemos o livro de Neemias, no capítulo 8, até o capítulo de número 10, nós encontramos o maior avivamento da história do povo. Porque quando nós falamos de avivamento, a nossa mente logo se vai para onde? Atos 2, dia de Pentecostes. Quando se fala de avivamento, a nossa mente se volta para Atos 2. Quando se fala de avivamento, a nossa mente se volta para o livro de Atos dos Apóstolos. Mas no Antigo Testamento, Deus já está mostrando o que é um verdadeiro avivamento. Quando nós lemos Atos 2, e se lermos Atos dos Apóstolos com atenção, nós vamos ver no Novo Testamento, no livro de Atos, o que estamos vendo no livro de Neemias. Não é que o avivamento no livro de Neemias, sob a liderança de Esdras, é diferente do avivamento em Atos. O avivamento de Atos e o avivamento de Esdras revela a mesma verdade sobre um ato divino. E nós temos que estar atentos a isso e entender à luz das Escrituras o que de fato é isso. Se não, perceba, quando eu entendo que o avivamento, o verdadeiro avivamento, ele procede exclusivamente de Deus, então eu vejo que ele parte de um princípio, ele tem a sua origem em Deus, mas o que é que Deus usa para gerar em nós o avivamento? Primeiro ponto, o avivamento é gerado pela palavra de Deus. O avivamento não vem através do louvor, a menos que este tenha uma letra extraída das Escrituras, diferente do que nós estamos vendo hoje por aí. Avivamento tem a sua origem na Bíblia, nas Escrituras. Se não, veja o que diz o texto
8 de Neemias que lemos. Do versículo 1 até o versículo de número 8. E chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram, quem disse? Quem disse a Esdras? Quem disse a Esdras? Para de graça, irmão. Quem disse a Esdras? O povo. Repete comigo, o povo. O povo disse a Esdras. O que o povo disse a Esdras? Que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Vou parar um pouco aqui, nós vamos ler até o 8, calma aí. O povo, primeiro, diante da grande necessidade espiritual da nação, do povo, o que o povo fez? Se uniram em prol de algo, se uniram com um propósito, se uniram para buscar alguma coisa. Presta atenção, quando nós queremos algo de Deus, quando Deus vai nos dar algo precioso, que muda a nossa vida, quando é algo que Deus vai fazer no meio da sua igreja, Deus começa trabalhando no coração da própria igreja, gerando nela a necessidade de buscar de forma unânime aquilo que Deus já quer fazer no meio da igreja. Você não entendeu? Você não entendeu? Se tivesse entendido, tinha glorificado a Deus. Deus quer avivar o seu povo. Deus quer derramar um avivamento sobre as nossas vidas. E quando Deus vai fazer isso, Ele começa trabalhando como? Unindo a igreja, juntando o povo. Um olha para o outro, outro olha para o outro, outro olha para o outro e diz assim: ei, nós estamos precisando de um avivamento. Então vamos começar a orar. Então vamos começar a buscar. Vamos começar a buscar a presença de Deus. Vamos começar a jejuar. Aí começa um fala com o outro, outro fala com o outro, e a própria igreja começa a se unir para buscar o avivamento. Mas eles entendem que além da unidade, além da união, para haver um avivamento, é preciso da palavra. Então o povo sente desejo pela palavra. Um grande sinal de que Deus vai derramar um avivamento na sua igreja é quando Ele começa a uni-la em favor de um só objetivo. E quando ela começa a entender a necessidade de se voltar às Santas Escrituras. Sabe por que eu estou dizendo que o avivamento que estão dizendo por aí, em muitos países e até mesmo no nosso Brasil, é um avivamento fictício, é um avivamento fantasioso? Por quê? Porque o povo não está preocupado com a pregação da palavra, com o ensino das Escrituras. E eu vou mais adiante ainda, até mesmo em cima de muitos púlpitos, muitos pregadores não têm tido o mesmo desejo em se dedicar e ensinar a igreja como deve ser e como buscar um verdadeiro avivamento. Estão preocupados em encher a igreja. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Nós temos que encher os templos, porém Deus está muito mais preocupado de ter no templo um povo cheio de sua presença do que templos cheios
Glória a Deus. Vamos seguir a leitura. Versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Ô irmão, desde quando? Até? Meio-dia. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Porque Esdras começou a ler a lei ao raiar do sol, a alva, ainda pela madrugada. Até que horas? Meio-dia. 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 Como que eu posso crer em um avivamento se muitas vezes, em muitos cultos, o tempo que é deixado e que é dedicado para a exposição das Escrituras é menor do que o tempo dedicado ao louvor e a outras apresentações? E nós estamos querendo avivamento. Não vai ter avivamento enquanto não voltarmos para a palavra. A prioridade em um culto é a palavra. Você vem para ouvir Deus falar, você vem para adorar a Deus. Sim, você adora, você cultua, você oferece a Deus a sua oferta de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e que Paulo diz, é o vosso culto racional, mas você tem que ter tempo para ouvir Deus falar por intermédio de sua palavra. Aí a gente chega em muitos cultos por aí, que o tempo para o pregador é 20 minutos, é 30 minutos, aí dizem assim ainda, se Deus quer falar, quando Deus quer falar, Deus fala até em 5 minutos. Eu creio que quando Deus quer falar, Ele não precisa nem de 5 minutos, Ele precisa de 1 segundo, simplesmente de 5 segundos, não precisa nem de 5 minutos, quando Deus quer falar. Mas para Deus fazer algo na minha e na sua vida, tem que haver dedicação à sua palavra. Para Deus falar é uma coisa, Deus fazer é outra. Deus falar é uma coisa, Deus fazer é outra. Deus faz-nos promessas, mas até que essa promessa se cumpra, existe uma estrada a percorrer. E durante essa estrada, algumas adversidades vão surgir na nossa vida. Então há a necessidade de Deus ir falando conosco. Deus vai nos animando, Deus vai nos exortando, Deus vai nos corrigindo, Deus vai tratando conosco, Deus vai nos aperfeiçoando, até chegarmos no dia em que Ele venha cumprir aquilo que Ele falou lá atrás. Deus quer derramar sobre a sua igreja um grande avivamento, mas a igreja precisa entender que isso só acontecerá quando ela se voltar às Santas Escrituras. Veja ainda aqui. Veja aqui. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estava o quê? Atentos. Você pode fazer melhor. Estava o quê? Atentos. O quê? Estava atentos ao quê? Ao livro da lei. Atentos ao livro da lei. Ou seja, o ouvido de todo mundo, que de todos os que estavam presentes, estava atento ao que estava sendo lido.
na lei. Além de união, além de desejo pela palavra, além de dedicação às Escrituras, precisa haver na sua igreja atenção, reverência à mensagem, ao que Deus está falando. O que a gente vê hoje no meio da igreja? A palavra está sendo pregada, aí anda um para lá, anda um para cá, anda outro para lá, anda outro para cá. Um está aqui brincando ali, outro está mexendo não sei no que, outro está olhando não sei para quê. E a atenção está em qualquer outro lugar, menos no que está sendo falado. Como a gente quer avivamento? Como a gente quer avivamento? Eu estou falando de princípios fundamentais para um real avivamento. E um avivamento verdadeiro é gerado pela palavra de Deus. E quando o povo deseja avivamento, ele dá atenção ao que vai gerar o avivamento. Veja. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua direita, a sua mão direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, e Zacarias e Messulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aqui está escrito algo interessante. E Jesua, Ibane, Serebias, Jamim, Acube e Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. O que estava acontecendo aqui? Estes homens que eu li, eles estavam andando pelo meio do povo, lhes fazendo entender o que estava sendo lido na lei. Por quê? Simples. Lembra do que eu disse no início? O povo ficou 70 anos no cativeiro e havia acabado de voltar de Babilônia. Pois bem, na Babilônia, a língua falada era o aramaico. Então, o que acontece? O povo aprendeu a falar o aramaico no dia a dia. E perderam um pouco o contato com o hebraico. E a lei, ela foi escrita em hebraico. E ela estava sendo lida por Esdras em hebraico. Daí, quando nós vamos estudar sobre o hebraico bíblico e vamos estudar sobre a origem do idioma, nós aprendemos que neste tempo, exatamente neste período, quando o povo está voltando, quando o povo volta de Babilônia, então os escribas, os maçoretas, eles então criam no alfabeto hebraico aquilo que nós chamamos de mater lectiones. O que é isso? Mater é mãe, lectiones é que leciona, mãe que ensina, mãe que lê, é a tradução do hebraico, mãe que ensina a ler. O que é isso? Eles pegaram algumas consoantes
e deram a elas sons de vogais, para que o povo aprendesse a ler, porque o hebraico é um alfabeto que só tem consoante, ele não tem vogal. Então entenda, eles fizeram e criaram este sistema para auxiliar o povo na compreensão da lei, para que eles não viessem perder totalmente o contato com as escrituras, com a lei, com o idioma do seu país de origem. Então perceba, como eles falavam o aramaico, então Esdras distribui alguns homens entendidos, para então, à medida que a lei estava sendo lida, estes homens fossem falando para eles, ouvindo o que estava sendo lido em hebraico e traduzindo para eles para o aramaico, para que eles pudessem compreender. Isso aqui é top demais. Por quê? Porque só vive o verdadeiro avivamento quem entende as Escrituras. Quem não tem compreensão das Escrituras não consegue viver o verdadeiro avivamento. Por isso é que precisa haver aquele que ensina, aquele que está lecionando, ensinando, ajudando você a compreender as Escrituras. Toda a nossa vida cristã está fundamentada no fato de entendermos as Escrituras. Jesus vai dizer isso. Jesus disse isso. Jesus disse que o homem que lê, que compreende as suas palavras, ele é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que não pratica, que não entende, que não compreende, o Senhor o assemelha àquele homem que construiu a sua casa sobre areia, o homem insensato. Por isso a compreensão do texto bíblico, das Escrituras, é de fundamental importância para a nossa sobrevivência espiritual. Por isso tem que haver um ensino. Agora, o que me chama a atenção aqui? Por que o avivamento, ele tem a sua origem na palavra de Deus? Eu disse, o que é avivar? Tornar vivo, ou tornar mais vivo. O que é o avivamento? É vida. Se o avivamento é vida, e eu estou precisando de um avivamento, é sinal que alguma área da minha vida morreu. E o que é que gera a morte segundo a Bíblia? O que é que gera a morte segundo a Bíblia? O pecado. O pecado gera a morte. Então, por que é que o avivamento parte das Escrituras? Porque a palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus nos limpa. Jesus disse isso em João capítulo 15, versículo 3. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ei, irmão, entenda uma coisa: não há vida distante de Jesus. Ele é o doador da vida, Ele é a própria vida. Avivamento, o que é? É a vida de Jesus Cristo em mim. O que é avivamento? É a vida de Jesus Cristo em mim. E isso só acontece quando as Escrituras são expostas, e através das Escrituras eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou transformado. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando a palavra de Deus nos é ensinada, ela então nos limpa, ela gera
quê? A palavra de Deus, quando ela é ensinada, o avivamento por intermédio da palavra, só por intermédio da palavra. Por quê? Porque a palavra nos limpa. Por quê? Porque a palavra gera em nós arrependimento e nos conduz à conversão. Primeiro eu tenho que me arrepender para depois mudar de vida. Como eu posso mudar de vida se eu não compreender que aquilo que eu estou fazendo é errado e não me arrepender do meu erro? Sem arrependimento não há conversão, mas sem as escrituras não há arrependimento nem conversão. Então, se não há arrependimento nem conversão, não tem avivamento. Se não há mudança de vida, não tem avivamento. E olha como é lindo, olha como é lindo, olha como é lindo, porque eles leram no capítulo 8, e o povo então começou a praticar no capítulo 8, porque o capítulo 8, a partir do versículo 13, vai nos mostrar a festa dos tabernáculos, quando o povo então começa a preparar as suas cabanas, e eles decidem obedecer, porque eles entendem que isso está nas escrituras. Mas o que é lindo, o que é top, é o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. Veja bem, e no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, 1/4 do dia, e na outra 4/4 fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Por quê? Porque isso é avivamento. Avivamento não é algo que começa hoje e acaba quando termina o culto. Avivamento não vem na mala do pregador quando ele vem de fora. Avivamento não está na mala do pastor da igreja. Avivamento é algo que vem de Deus para a sua igreja. E o maior propósito do avivamento é nos trazer de volta a Deus. Portanto, o avivamento não é algo que começa agora e termina daqui a pouco, não. O avivamento é algo que precisa perdurar na minha e na sua vida até a volta de Jesus. Olha o que o avivamento traz. Olha o povo arrependido. No capítulo 8 vai dizer que o povo estava chorando por causa da palavra. Aleluia. Quanto tempo faz, irmão, que você não chora numa pregação? Quanto tempo faz que você não chora quando a Bíblia é pregada? Quanto tempo faz que a palavra sendo ministrada, você olha para dentro de você e reconhece o seu pecado, o seu erro, a sua miséria e busca mudar de vida? Quanto tempo faz que nós estamos entrando dentro da igreja como se estivéssemos nos sentando no sofá da nossa sala, assistindo uma série na Netflix ou assistindo um filme na televisão? Deus está falando e nós não estamos dando atenção. Eu estou sentindo a graça de Deus nesta noite aqui e eu quero profetizar sobre a sua vida. Hoje a tua história começa a mudar. Creia na mensagem do Evangelho, se arrependa dos seus pecados e mude de vida nesta noite. Quem crê? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Oh, aleluia! Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Veja ainda, no livro de Neemias, capítulo 10. A partir do versículo 28 até o versículo de número 31. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e de que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia santificado, e livre deixaríamos o ano sétimo e toda e qualquer cobrança. Aleluia. A palavra sendo exposta, gerando avivamento, gerando um movimento de volta à presença de Deus. O povo estava distante, o povo estava em pecado, o povo havia sido levado para o cativeiro por causa da idolatria, por causa do pecado. Agora o povo queria se voltar a Deus, o povo queria ser restaurado, o povo queria novamente ter comunhão com Deus, adorar a Deus. Para isso, entenderam que os princípios fundamentais para eles viverem um real avivamento estavam onde? Na lei. Então traz a lei, e quando a lei é lida, há uma grande comoção no meio do povo. O povo chora, o povo reconhece o seu pecado, o povo reconhece as suas misérias, e o povo toma uma decisão. Quem decidiu? Quem decidiu? O povo. Quem decidiu? Repete comigo, quem decidiu? O povo. Aí vem esses reformodinhos dizer que não tem livre-arbítrio, que a gente não decide nada, Deus determina tudo. Quem tomou a decisão de se voltar, de fazer um pacto com Deus? O povo. Eles decidiram. Eles decidiram. Olha o texto. Olha só. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, todo mundo que estava ali, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que fariam o quê? Andariam aonde? Andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que fariam o que mais? Guardariam e cumpririam. Ô irmão, o povo decidiu andar segundo os princípios bíblicos, segundo os princípios da lei, não só andar. Quando eles estão dizendo que eles vão andar, eles estão falando de praticar. Eles estão falando de praticar a lei, aquilo que é ensinado, aquilo que foi dado. Eles fizeram um
pacto, um juramento. Nós vamos obedecer, nós vamos praticar tudo o que nos foi transmitido na lei de Moisés. Nós vamos praticar. O que mais? Nós vamos guardar, nós vamos cumprir todos os mandamentos do Senhor, os seus juízos e os seus estatutos. Eles estavam decididos. Eles queriam mudança, eles queriam avivamento, e eles perceberam, entenderam que não viria avivamento sem obediência às leis de Deus. Não tem avivamento distante das Escrituras. E aí o que eles fizeram? Eles decidiram o quê? Nós não vamos dar as nossas filhas para os homens da terra. Por quê? Porque eles se separaram dos homens da terra. Aí sabe o que eu acho interessante? A pessoa dizer: pastor, mas para a igreja brilhar, ela precisa estar entre os pecadores, porque Jesus andou entre os pecadores. Que bonito, concordo. Jesus pecou? Não. Andou entre os pecadores e Jesus pecou? Não. Jesus sentou com prostituta para comer, se prostituiu? Não. Jesus sentou com um ladrão para comer, Jesus roubou? Não. Você não está fazendo nem isso e já está negando a Jesus de dentro de casa. Eu não escuto nada, ninguém fala comigo. Eu não ouço nem glória a Deus agora. Quando a palavra de Deus nos confronta, a gente se cala. Nem a reação de chorar a gente não tem. Aí, irmão, a gente vê cada coisa nas redes sociais hoje e sendo postado por crente. Ao invés de postar a palavra de Deus, não. Para que postar a Bíblia? Se eu postar versículo bíblico, eu vou ser taxado de quadrado, pastor. Não, eu não posso postar versículo bíblico. Eu tenho que postar piadinha mesmo. Se aparte dos homens da terra. Santidade não é opcional, é mandamento. Enquanto nós não entendermos que somos igreja, que fomos consagrados por Deus para uma missão nesta terra, e para tal precisamos estar separados do mundo. Eu não estou dizendo que você vai ter que sair da fábrica que você está, que você vai ter que se trancar dentro de casa e viver todo dia jejuando. Não, o que eu estou dizendo é que quando você for para o trabalho, as pessoas precisam olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo na sua vida. Quando você chegar na escola, as pessoas têm que olhar para você e ver Deus na sua vida. Quando você abrir a sua boca, tem que ser palavra que gere vida. Se for para abrir a boca e contar piada mundana, fica de boca fechada. Se é para usar o Facebook para postar o que não presta, exclui a conta do Facebook, do Instagram, do Twitter. Nós somos diferentes. Se o seu diálogo no WhatsApp com alguém não é um diálogo que gera vida, exclui o aplicativo, ou exclua as pessoas desse aplicativo. Pastor, isso é uma visão radical. Não é. É uma visão santa. Use as redes sociais para falar de Jesus, pelo amor de Deus. Aproveite a oportunidade para falar de Jesus, pelo amor de Deus. A igreja perdeu o foco.
que a gente só quer estar nas aglomerações de pessoas, nos grandes eventos. A gente está andando como multidão, não como discípulo. Multidão quer milagre, discípulo quer princípio. Palavra. Olha o livro de Atos. Para você não dizer que o avivamento, que essa exigência, ela está só no Antigo Testamento. Aí tem uns indivíduos que não lê Bíblia, aí diz assim: não, pastor, é porque o Antigo Testamento já não vale mais para nós. A gente agora vive na graça. Então a gente tem que ler só o Novo Testamento. Então compra só o Novo Testamento. Não precisa a Bíblia completa. Então vamos para o Novo Testamento, vamos para Atos, abre aí. Eu vou terminar. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Lindo demais isso, top. Atos 11, 18, versículo 18. Olha que lindo. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a Oh, irmão, isso é lindo demais. Pedro, ele tem uma visão no capítulo 10. Pedro tem uma visão, e aí ele vai depois à casa de Cornélio, e aí ele chega lá. Aliás, aqui no capítulo 11, Pedro se justifica perante a igreja de haver batizado Cornélio. Pedro, ele está lá, aí ele chega assim, no capítulo 10, ele vai na casa de Cornélio, ele prega o evangelho a Cornélio, ele ensina a Cornélio, eles são cheios do poder de Deus. Aí no capítulo 11, olha o texto dizendo, o texto mostrando, eles estavam assim, duvidando, eles estavam assim, atônitos de ter o Espírito Santo enchido os gentios. Só que antes do Espírito Santo encher os gentios, o que eles destacam no texto é o quê? Ouvindo estas coisas. Que coisas? O que Pedro disse que aconteceu. Pedro contou a visão, Pedro contou o que ele fez, Pedro contou o que ele falou, Pedro contou o que aconteceu. Aí diz assim: ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus arrependimento para a vida. Esse texto no original diz assim, que até aos gentios deu Deus a oportunidade de se arrependerem para a vida. Avivamento é ter vida, mas isso só vem através do arrependimento. Reconhecer o pecado, reconhecer as nossas misérias, reconhecer as nossas necessidades, nos prostrarmos diante de Deus e dizer: Senhor, eu não preciso de Ti. Não, eu não preciso, eu dependo totalmente do Senhor para viver. Eu dependo da Tua graça na minha vida para viver. Aleluia. Olha o versículo 21 ainda desse capítulo. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e fizeram o quê? Se converteram ao Senhor. Mas antes de se converter, eles tiveram que crer. Mas para eles crerem, eles creram no quê?
dispersos, vai dizer o texto. No capítulo, ainda, aí no versículo 19, eles foram dispersos, saíram por toda parte pregando, e aqueles que ouviram, eles creram e se converteram ao Senhor. Avivamento gera arrependimento, conversão, mudança de vida. Aleluia, poder de Deus, presença de Deus, graça de Deus, unção de Deus, vida de Deus. Eu vou falar até você dar glória, presença de Deus, vida de Deus, poder de Deus na nossa vida. Por que a palavra? Porque o avivamento é gerado pela palavra. Porque a palavra do Senhor é vida. Aleluia. Jesus disse, Evangelho de João capítulo 6, versículo 63, olha que lindo que Jesus disse. Jesus disse, foi pastor Wellington não, foi Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Palavra vinda do céu é vida para nós. Eu não consigo crer num crente que não se alimenta da palavra dizer que tem vida. Eu não consigo crer em alguém que teve um encontro verdadeiro com Deus, que não sente desejo em se alimentar das Escrituras. Eu não consigo crer em alguém que teve um verdadeiro encontro com Jesus e que não faz de tudo para meditar nas Escrituras, para ouvir as Escrituras, para aprender as Escrituras, porque entende que é ela que nos dá vida. Eu vou encerrar. Mostrando mais um fundamento. Mais dois e a gente encerra, amém? 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 Você me ouve mais 10 minutos e aí eu encerro, amém? Amém? O verdadeiro avivamento, ele é gerado não só pela palavra de Deus, mas o verdadeiro avivamento, ele também é gerado através da oração. Quando a palavra foi lida, trouxe ao povo arrependimento, conversão, mudança de vida. Só que relacionamento com Deus não é só leitura da Bíblia, é também oração. Aí sabe o que é lindo? É que o povo, no capítulo 8, versículo 6 de Neemias, quando Esdras louvou o Senhor, eles disseram amém, amém, levantaram as mãos e fizeram o quê? Se inclinaram com o rosto em terra perante o Senhor. Aleluia. Neemias capítulo 9 diz que eles se reuniram, diz que eles estavam, se ajuntaram, os filhos de Israel, com jejum, com pano de saco e terra sobre a cabeça. O que é isso? Isso era costume. Quando alguém sentia a sua miséria e estava profundamente arrependido, ele rasgava suas vestes, se vestia de pano de saco, jogava terra ou jogava cinza sobre a sua cabeça, botava a cara no pó e jejuava, orando, falando com Deus. A igreja precisa entender que não há outro caminho a não ser o da palavra, a não ser o da oração, para vivermos um verdadeiro avivamento.
Não há. Não há. Olha aqui. Atos dos Apóstolos. Já que todo mundo fala do avivamento de Atos, o avivamento de Atos não começou com a pregação de Pedro. O avivamento de Atos começou com a oração. Atos 1, versículo 14 diz que eles voltaram para o cenáculo, subiram para o piso de cima, foram para o cenáculo. O cenáculo era uma sala mobilada no piso de cima de uma casa. Eles então estavam lá em cima. E o que eles faziam? Eles se juntaram com as mulheres que ali estavam e todo o povo, olha de novo, o povo unido em prol de um propósito maior, o povo unido, buscando algo, buscando a presença de Deus, algo que Deus já havia prometido. Eles estavam agora aguardando a promessa. De que maneira? De joelho dobrado, orando, clamando, buscando a Deus. A igreja apostólica era uma igreja que tinha palavra, mas tinha também oração. Era uma igreja que buscava, era uma igreja que orava, era uma igreja que sentia a graça de Deus. Martinho Lutero disse: se pela manhã eu não orar pelo menos 2 horas, se eu não orar pelo menos 2 horas pela manhã, dizia Martinho Lutero, o diabo teve vitória sobre a minha vida o resto do dia. Ei, irmão, a igreja precisa entender que o caminho para o avivamento é a oração, é a palavra e oração, oração e palavra e oração, oração e palavra e oração. Adora a Deus, crente. Atos 4, versículo 31 vai dizer assim, que eles estavam reunidos depois de terem passado pela prova com o sinédrio, com os homens da lei, com os líderes de Roma. Eles passaram, agora se reuniram e eles foram orar. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra do Senhor com ousadia. Oração. Eu encerro. Você está vendo? Que avivamento não é só pular, que avivamento não é só sapatear, que avivamento não é só sair correndo. Avivamento não se resume a 2 horas de culto. Avivamento é um estilo de vida. Avivamento é algo que você recebe diante de Deus e precisa mantê-lo todos os dias da sua vida. Eu encerro. Agora eu encerro de verdade. Agora eu termino mesmo. O verdadeiro avivamento gera em nós fé em Deus, para nos mantermos vivos, firmes, de pé, em momentos de grande aflição. Aleluia. Avivamento, o verdadeiro avivamento gera em nós fé em Deus, para nos mantermos vivos, para nos mantermos de pé diante de Deus em momentos de grande aflição. Eu estou vendo aí uma grande tempestade no meio de crente por causa do coronavírus. Crente que não quer nem sair de casa por causa do coronavírus. É crente morto que não tem vida. Porque crente que tem vida, crente que recebeu o verdadeiro avivamento, eu não estou dizendo que você não vai tomar os devidos cuidados, não, eu não estou dizendo isso. Nós temos que cuidar sim, porém nós não temos que nos preocupar, porque
versículo 17 ao 19, Abacuque diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manhada sejam arrebatadas, em meus currais não haja vaca, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Não é um vírus que vai roubar a minha fé, que vai tirar a minha alegria em servir a Deus, que vai acabar com aquilo que Deus nos deu. Avivamento gera fé em nós. Quem está avivado? Quem está avivado? Quem está avivado? Quem tem vida? Quem tem vida, fica de pé. Quem tem vida, fica de pé. Quem tem vida, fica de pé. Adora Jesus, adora Jesus, adore a Jesus nesta noite. Amém? Amém? Vou terminar, já fechei a Bíblia, fica tranquilo. Avivamento faz você olhar na direção certa. O avivamento faz você crer no improvável nas horas mais difíceis. Avivamento faz você enxergar solução em momentos que ninguém enxerga solução. Avivamento nos eleva a um patamar diferente do que os outros estão vivendo. Enquanto todo mundo está com os olhos nesta terra, preocupado com o que está acontecendo nesta terra, o crente que tem vida em Deus, ele olha para o céu, ele olha para cima. Isaías nos diz: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Olha para o Senhor, eleva os teus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro não vem de outro lugar, o meu socorro não vem da fábrica, o meu socorro não vem dos homens desta terra, o meu socorro não vem do governo terreno, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e também a terra.